Gironda. Esse cara aí, o pessoal fala demais do Old School. Vince Gironda? Bom, Vince Gironda eu costumo dizer... O que esse cara fez? O que esse cara é? Ele é um guru? O que ele é? Isso, você falou tudo, ele é um guru. Um guru? Um guru do bodybuilding, né? Então ele foi um cara, vamos dizer assim, que não é muito citado, né? Não é muito citado, que nem o Arnold, mas vamos colocar, você quer falar de fisiculturismo, quer entender, vai estudar sobre esse cara, vai ler sobre ele, né? Porque ele que criou essas metodologias de treino, né? Vamos colocar ali para o fisiculturismo mais, vamos colocar assim, mais detalhado para a época. Então, colocar assim, na década de 60, na década de 70, né, a maioria daqueles bodybuilders ali, eles usavam praticamente o que o Vince Gironda criou, né? Então, você fala de treinamento ou alimentação? Dieta, tudo. Então, eu já vou explicar ponto a ponto como que foi a trajetória dele, né? Então, Vince Gironda, vamos colocar lá. Ele era um bodybuilder, né, participava de competições, correto? Numa competição ele chegou tão seco, mas tão seco, que ele ficou em segundo lugar, né? E o cara ganhou dele, estava com o físico legal tudo, mas não tão seco. E todo mundo assim, hoje em dia todo mundo fala, mas como isso, né? Então, para a época, ele já estava muito avançado. Muito avançado. Muito avançado. Então, ele era um cara que entrou seco, totalmente fibrado, né? E a galera olhou aqui e falou, não é isso que a gente está querendo agora. Tá? E ele mesmo até parou, né, com a competição, mas continuou treinando até. Ele falou assim, vocês não estão preparados para isso ainda. Né? Então, galera, vamos colocar, entra naquele assunto nosso, né, das outras lives atrás, né? Dieta cetogênica. Vince Gironda, na década de 60, ele já sabia. Tanto que ele tem um livro chamado Definição Máxima, onde ele coloca lá a questão da dieta dele. Carne e ovos. Só carne e ovos. Só carne e ovos. Então, Vince Gironda, o que é? Ele é um cara, tipo assim, muito acima da época. Acima da época. Então, ele já sabia sobre isso. Né? Então, ele foi o criador do primeiro Mr. Olympia chamado Larry Scott. Tá? A gente vai colocar na tela. Tem foto do Larry Scott aí, né? Opa, mexi. Larry Scott, né? Isso. Então, ele foi, né? Então, ele treinou o Larry Scott, né? Que foi o primeiro Mr. Olympia, né? Com a metodologia de treinamento dele, que é o 8 de 8. 8 de 8. 8 de 8. Inclusive, houve até uma briga na época ali, né? Que, não sei, que que falou que copiou do outro, porque 8 de 8, Vince Gironda, 10 de 10 do alemão. Do alemão, é verdade, a gente acabou de falar do alemão agora. Isso aí não interessa, quem que foi ou não, só sei que os dois são bons, né? A diferença é que a série 8 de 8 do Vince Gironda inclui 8 séries de 8 repetições. O tempo de descanso ali é 30 segundos. Então ele chamaria isso de treinamento honesto. Ou seja, uma dieta que o cara querer colocar muita sobrecarga que você não vai conseguir. Exato. Tem que ser 8 de 8, 30 segundos. E ele usava exercício que ele recomendava seria o exercício isolador. Né? Para você colocar isso aí. Tipo, vamos colocar, você vai fazer para peito, você vai colocar 4 exercícios. Você colocou supino reto, supino inclinado, fazendo as suas 4 séries de 8 a 12 repetições. Exato. Ótimo. Aí vamos colocar mais 2 exercícios, um crucifixo e um crossover. Ali você colocaria o 8 de 8. Com esse 30 segundos de descanso. Então, no treinamento, ele colocava muito esse 8 de 8 na época da preparação dos fisiculturistas para a competição. Para a competição. Correto? Então, nós temos o Larry Scott aí, nós temos aí, ninguém fala sobre, mas o Schwarzenegger foi preparado por ele, correto? Então, o Schwarzenegger foi preparado por ele. Então, não fala nada a respeito disso. Vamos colocar o Schwarzenegger, quando ele chegou nos Estados Unidos, era um cara muito grande. Mas era um cara sem forma, sem muito detalhe, né? E ele chegou pro Vince Gironda, assim como Arthur Jones, também um cara muito excêntrico, né? Com ele não tinha meio termo, né? O Vince Gironda era tão excêntrico, por exemplo, que ele não admitia
que o atleta dele fizesse abdominal. Se você fizer abdominal, ele mandava você embora do ginásio dele. Então ele era desse nível. Então o Schwarzenegger chegou lá e falou para ele, falou assim, eu sou o Schwarzenegger e eu sou o Mr. Europa, sei lá, Mr. alguma coisa. E o vice Gironda olhou para ele e falou assim, não, para mim você é um gordo. Né? E acabou ali. E ali ia ter uma competição, né, que o Schwarzenegger ia entrar. E quem que ele foi enfrentar? Frank Zane. Ah, o Frank Zane. Frank Zane tem na tela, mostra o Frank Zane. Ele foi enfrentar o Frank Zane. Tá, quem que treinava o Frank Zane? Vince Gironda. Fiz Gironda também. Estava ali também assessorando o Frank Zane. Então, se você pegar o Frank Zane, se você pegar o shape dele, o corpo dele, a pele dele, fina que nem papel, né? Cara, eu fui Muito detalhado. mas o Frank Zane não tinha tanto volume. Sim, mas ele tinha um corpo esculpido. Você pega um cara com tanto volume sem estar esculpido, Não, ele levava, isso é óbvio. então ele pegou o Schwarzenegger e ele brincou com o Schwarzenegger naquela competição e ganhou o Schwarzenegger. Acabou aquela competição, o Schwarzenegger humilde, né? Inteligente também, esperto, né? Foi lá e colocou o rabo entre as pernas e foi lá conversar com o Vince Gironda. E começou a fazer a dieta dele de carne e ovos. Mas é lógico que depois que ele conseguiu essa forma toda dele aí, tranquilo, ele foi também colocando ali ovos, leite, queijos, né? Colocando ali na dieta dele. Então, dali se começou a entender que a dieta, né, daquela época ali, da proteína alta, sem ter medo da gordura e o carboidrato baixo, pode-se dizer que começou com Vince Gironda no mundo do fisiculturismo. Tá? Então tem um outro nome que eu não lembro também, que é um amigo do Vince Gironda também, que ele preconizava o uso da dieta só de carne e água, que também funciona muito bem. Só carne e água? Só carne e Não dá água. nem pra acreditar, cara. Funciona muito bem. A gente pode até pegar esse tema numa live e falar sobre isso, né? Que é bem interessante e funciona muito bem. Então, juntou os dois, só que o Vince Gironda ele já colocava o ovo, né? E o Vince Gironda ele tinha uma questão muito excêntrica, que ele recomendava fazer o uso de ovo cru. Né? Então ele tinha um shake dele lá, ele recomendava, né, na fase para você ganhar massa muscular, além de você fazer suas refeições normais ali, você incluir 36 ovos crus, né? Batido com creme de leite, você dividia isso aí em 3 tomadas. Correto? Então ficava tipo assim, muita proteína, muita gordura. Inclusive o Larry Scott, né, tem relatos que as pessoas viam ele tomando vidros ali de creme de leite, né, com combustível. Então se você vê, realmente você vê essa galera, você pode ver, todos eles tinham cintura fina, uma massa muscular e um corpo muito bem trabalhado, né. O Vince Gironda era sinônimo dessa época, né, Marcelo? O Vince Gironda, esse corpo assim, cultural, cinturinha fina, o Vince Gironda, bem marcado. o Vince Gironda ele tinha, ele foi tão assim, que a gente tem que considerar ele, né, o Leonardo da Vinci, vamos dizer assim, do Do fisiculturismo. bodybuilder. Por quê? Porque o cara que ele entrou com a dieta, porra, top, funciona, é isso aí. Ele entrou com o treinamento dele, inclusive atores de Hollywood procuravam ele para entrar em forma. Então nós temos aí Clint Eastwood, nós temos aí aquele ator, o Carl Weathers, né, que fez o Apollo, que gravou o filme do Rock, né? Sim. Era, né, o aluno Do Vince Gironda. do Vince Gironda, então nós temos o treinamento dele. E nós temos ainda o Vince Gironda criando exercícios. Por exemplo, Rosca Scott. Sim, Rosca Scott. Quem fazia Rosca Scott era o Larry Scott, exato. correto? Mas o Larry Scott fazia porque o Vince Gironda Orientou colocou ele. ele para fazer. Mas quem criou aquele exercício foi o Vince Gironda. Cara visionário, cara. Então ele criou aquilo ali. Manjava Então, fisiologia também, o- cara, esse médico, mecânica. Ele era, então, é o Leonardo da Vinci aquilo ali. Né? O Arthur Jones também foi. Sim. Né? Mas o Vince Gironda ele tinha uma visão de bodybuilding, ele tinha uma visão, por exemplo, naquela época não se pedia uma coxa tão grande, Não. tão grossa, porque se achava grotesco, nojento. Né? Então se pedia um quadril fino, estreito, né? Uma coxa delineada, um tronco, um abdômen, a barriga Bem entrada, feito. um ombro sobressaindo, a dorsal, o peito, o braço não podia sobressair tanto. Não podia sobressair tanto, então você via um corpo mais esculpido ali, você via que aquele corpo era todo esculpido. Então o Vince Gironda era tão conhecido, por exemplo, ninguém na academia dele fazia agachamento. Só fazia
extensor, o hack do jeito dele e o CC Squats. Né? Porque os atletas deles não podiam desenvolver o quadril, que era o glúteo, né? Não podia ter aquele ali, então era tudo ali. Tanto tipo assim, o Dória, todo mundo fala, o agachamento, por que ele não fazia? Porque o Dória, não foi lesão. O Dória sabia que se ele fizesse muito agachamento, o glúteo dele ia desenvolver muito. E ele queria um glúteo, né, assim, não tão desenvolvido, com o quadríceps dele saltar mais. Mais saltado. Tanto que quando você vê foto dele de costas, você vê que o glúteo dele é entrado ali, bem trabalhadinho, legal ali, mas você pode ver que a coxa dele salta bastante, né? Diferente totalmente do glúteo do Coleman, totalmente gigante, né, cara? Mas os agachamentos que o Coleman fazia era coisa do mundo. Então o Vince Gironda, ele tem ele é pouco citado, mas assim, quem é o amante do fisiculturista, né, tem que buscar ele, tem que estar ali, porque ele tem muita coisa. Né? Quantos livros ele tem, Marcelo? Ele tem uns 2, 3 livros, não tem não? Por aí ou mais. Mais, né, cara? Tem muito, e tem muito artigo sobre ele. Tem muito artigo sobre ele, né? Falando sobre a metodologia de treino, falando sobre a dieta, falando sobre os exercícios que ele criou, por exemplo, a rosca direta dele é diferente. Né? Deixa eu ver o que mais que ele tem ali. Tem muito exercício ali, o squat dele é diferente. Não, tudo dele era detalhado, porque o Vince Gironda ele falava que o fisiculturismo ele é a arte da ilusão. Ou seja, você sobe no palco e você olha aquilo ali, tipo assim, não é o que você é o que você representa ser. Tipo assim, o que se aparenta ter mais você que... tá ali, sei lá, você é um cara de 80 quilos, parece que tem 100 quilos. Seu corpo é tão detalhado que ninguém consegue tirar o olho de você. Então o Vince Gironda ele já tinha essa visão, né, de colocar atletas dessa maneira. Então o Schwarzenegger, depois que o Schwarzenegger procurou ele, o Schwarzenegger começou a ter o sucesso, né? Só que o Schwarzenegger também ele é esperto, né? Lógico, eu respeito isso. O atleta daquela época, ele não ficava preso ao sol que os treinadores falavam. Eles também olhavam e pegavam as particularidades e colocavam naquilo ali e ia funcionando. Não, tem que fazer isso, porque cada um tem sua particularidade, isso eu falo. O Schwarzenegger ele foi criando o seu ali, né? Então ele tem um treinamento dele, treinou, lógico, o estilo Vince Gironda. Sim. Né? Tentou treinar o estilo do Arthur Jones, Heavy Dutch, não durou nem um dia. Franco Columbo ficou aí uma semana só. Esse treinamento tem que ter um mental muito fodido pra você fazer ele, cara, não tem como, cara. O HIT, o Heavy Dutch é muito então ficaria aqui, foda, né? Vince Gironda, né, é um nome a ser pesquisado, né? Aconselho que eu dou estudo sobre ele, né, leia livro dele, leia os livros, né, que tem os artigos que ele tem lá. Então, para quem é amante do fisiculturismo, do bodybuilding, do treinamento, busque esse cara aí, ó, Vince Gironda, é o cara, entendeu? Somente que ele agregou muito valor na nossa área, no nosso esporte, hein, cara? Foi um dos caras que mais que beneficiou o esporte nisso aí. Então procurem ele, hein? Procurem saber um pouquinho mais da história do bodybuilding, que é outra coisa interessante pra gente aqui, ó.